Bom, gente, vamos fazer o exercício de equações diofantinas que está no livro de álgebra moderna do Higino Domingues. O valor da entrada de um cinema é R$8 e da meia entrada R$5. Qual é o menor número de pessoas que pode assistir a uma sessão de maneira que a bilheteria seja de R$500? Entendendo, quando a bilheteria for de R$500, o cinema tem todas as suas cadeiras ocupadas. Então, ele quer o número de pessoas, né, que pode assistir a sessão, mas ele quer o menor. Qual o menor número de pessoas que pode assistir a uma sessão de maneira que a bilheteria seja R$500? Bom, então o que ocorre, né, com esse problema? Veja que R$5 pagam, né, podemos botar aqui o valor da entrada do cinema é 8. Então, R$8, né, um número de pessoas, X, paga R$8. Então, esse X são valores que vão pagar inteira, né? Entrada inteira. Depois, mais 5Y, são Y pessoas que vão pagar o valor meio. E esse número de pessoas multiplicado por R$8, mais o número de pessoas que pagam meio multiplicado por 5, vai dar, né, na bilheteria R$500. Então, cabe nós sabermos que número é esse, que é multiplicado por 8, né, mais que número é esse multiplicado por 5, dá 500, e quando a gente somar, né, esse x mais y aqui, ó, né, x mais y é o número de pessoas, tem que ser o menor possível. É isso? Tem que ser o menor possível. Muito bem. Então, o que nós vamos, né, inicialmente, e um detalhe aqui também que eu acho que vale agora a gente colocar, é que esse x é número de pessoas. Então, ele pode ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo. Evidente que o y, né, ele também tem que ser positivo, pode ser zero. É lógico que aqui, se o x for zero, né, o y não pode ser zero, ou o contrário, se o y for zero, o x não pode ser zero. Um dos dois, nessa situação, não pode ser zero. Então, é a nossa condição, a gente coloca assim, mas a gente sabe que os dois não podem ser nulos, né? Então, nós estamos pensando no problema e fazendo aqui as nossas colocações. Bom, então nós vamos resolver a equação diofantina. Por que ela é uma equação diofantina? Porque 8, 5 e 500 são números inteiros, o x aqui, ó, são números inteiros positivos, pode ser zero, o y também, e o 500 é inteiro. Então, nós temos aqui no problema que se trabalha com a equação diofantina. Então, para que tenha solução, nós precisamos ver a condição para que ela tenha solução. Então, nós vamos ver quem é o MDC
de 8 e 5. Veja que 8 e 5 são primos entre si, só admite o divisor comum 1. Então, o MDC é 1. E 1 divide qualquer número, então 1 divide 500. Então, a nossa equação difuntina, ela tem solução. Feito isso, nós vamos determinar, nós precisamos de uma solução particular para chegarmos à solução geral. Certo? Essa solução particular, nós vamos chamar x0, y0, que é uma solução dessa equação. A gente sabe que tem solução, ou tem soluções, e uma equação admite infinitas soluções. Muitas vezes essas infinitas aqui, elas podem, dentro das infinitas soluções de uma equação, quando não há particularidades, por exemplo, numa situação dessa. Ou, não estou dizendo que aqui tenha finitas, mas pode ocorrer que, envolvendo o problema de contexto, lá no final ela tem as infinitas soluções somente. Mas, ao se resolver uma equação diofantina sem nenhuma propriedade, aqui, uma particularidade, ela tem infinitas soluções. Eu acho que de repente nós podemos tentar uma solução sem usar a combinação linear, entre os números 8 e 5 e o MDC. É uma situação que a gente já mostrou em sala. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar, veja, 500 é dividido por 5, porque aqui termina em 0. Então, eu vou colocar assim, acho que de repente facilita. Por que eu não tirei x? Porque 500 por 8, a gente não vai ter essa divisibilidade. Então eu preferi olhar muito rapidamente e tirei o 5y. 500 menos 8x. E vou tirar y, que é 500 menos 8x dividido por 5. Veja que, olha, 500 já é divisível por 5. Então, se eu pegar um x, que seja multiplicado por 8, dê divisibilidade por 5, veja, 1 não é 2, 3, 4, 5. O próprio 5. 5 vezes 8. Então eu corto 5 com 5, corto 500 com 5, eu tenho aqui um valor de y. Então observe, 500 menos 8 vezes 5 dividido por 5. Muito bom. 500 dividido por 5 dá 100. 5 dividido por 5 dá 1. Então nós vamos ter 100 menos 8, 500, aqui era 8, 100 menos 8, 92. Então, enquanto o meu x é 5, o meu y deu 92. Essa é uma solução da nossa equação diofantina. Agora vamos para a solução geral. Muito bem. A solução geral, ela é dada pela seguinte lei: x igual x0 mais b. Quem é b? Quando eu olho
para a equação ax mais by igual a c, e o MDC entre A e B é igual a D. Então, vou colocar isso aqui, onde o meu x é o x0, que é o 5, mais o B, que na nossa equação é o 5 também. Então, mais B sobre D, quem é o D? O D é o MDC, aqui, T, onde T pertence a Z, T inteiro. E o Y é Y0 menos o A sobre DT, onde T pertence a Z. Então, daqui, nós vamos tirar o nosso x, que vai ser x0, que é o 5, mais o nosso b, olha aqui, ó, 5, b é 5, dividido pelo MDC, que a gente já viu que era 1, tá? T. E o y é o y0, 92, menos o A é 8, dividido por 1t. Então, nós temos aqui a solução geral 5 mais 5t, y igual a 92 menos 8t, onde o nosso t pertence aos inteiros. Isso significa dizer o seguinte, que qualquer número t que eu coloque aqui inteiro, nesse momento, só olhando para a equação de Fantino, né, o t pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser menos 2, menos 3, etc, etc. Qualquer t que eu coloque aqui, eu vou encontrar números, tanto de x e de y, que vai dar 500. Só que o nosso problema não é esse. O nosso problema consiste que esse x seja um número inteiro, que o y seja um número inteiro, maior ou igual a 0. Quer dizer, inteiros desse tipo. Primeiro momento. Depois, a soma desses dois carinhas tem que ser o menor possível. Então, só vai ter uma solução. Vai ter um x e um y, cuja soma deles seja menor, entre todos que nós vamos encontrar aqui. Isso aqui vai me dar uma solução mais ampla, tá? Isto é, vai dar algumas soluções, ou melhor, eu digo algumas, todas as possibilidades de você ter esse movimento no cinema. Aqui você tem isso. Mas existe um x e um y que somados vai dar uma quantidade de inteiro, uma quantidade de meia, que vai dar o menor público. Entre os outros, entre aqueles, entre as outras soluções possíveis, que cabe aqui, ó. Bom, e aí, o que nós temos aqui, ó? Esse x é maior ou igual a 0, que a gente já falou. Então, daqui eu tiro que 5 mais 5t é maior ou igual a 0. O meu y, tá, é maior ou igual a 0. Então, 92 menos 8t maior ou igual a 0. Então, vamos ver, isso aqui é um sistema, vamos tirar o valor de t aqui. 5t maior ou igual a menos 5, né? 5t maior ou igual a menos 5. Então, nós vamos dividir aqui por um valor positivo, dividir por um valor positivo. Isso significa que não há mudança da desigualdade. Nós não estamos
mudando a posição, mudando o sinal desses números, e isso que faz, se mudasse o sinal, se aqui passasse para menos, aqui para mais, haveria a troca da desigualdade. Mas ao dividir por mais dividido por mais deu mais, menos dividido por mais continuou menos, então você vai ter t maior igual a menos 1. Então o valor de t inteiro maior ou igual a menos 1. Nesse aqui, veja, 92 menos 8t maior ou igual a zero, menos 8t maior ou igual a menos 92. Então, se eu dividir por menos 8, se eu dividir por menos 8, vai mudar. Menos com menos, senão passa a ser mais. Se t menos com menos, aqui veja que era menos, passou a ser mais. 92 dividido por 8. 92 dividido por 8, você tem 8 vezes 1, 8, 18, né? Daria 2 vezes 8, 16, né? 2 vezes 8, 16, vírgula 20, você tem aí o 12,2, né? Então o T, 12,2, e aqui muda o sinal, conta que eu estou dividindo por menos, sempre que se dividir por um número negativo, o sinal muda. Então, você tem aqui uma escala, né, uma reta real, onde o menos 1 está aqui, o menos 1 inteiro, depois você tem o 0, depois você tem o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veja que 12,2, né, seria um valor que está aqui. 12, teria o 12 e o 12,2. Só ver aqui uma coisa aqui. Aqui eu tenho 92. Botei 98 aqui, né? Gente, desculpa, aqui é 92. Observei esse erro aqui na hora da divisão. 92. Então você tem. Não era. Não, veja que eu fiz a divisão aqui com o número errado. 8 vezes 8, 9. Está 12, né? Aqui é 8 vezes 1, 8. 8, 4. Aqui 5. Aqui 5. Né, 11,5 aqui. Na realidade, aqui é 11,5. Perdão, gente, aqui não. Nesse caminhar aqui é 92 dividido 92, certo? Então você tem 8 vezes 1, 8, para 1, 9, 12, novamente 1, 8, para 12, 4, 40, 5. Bom, e aí quando eu boto o 11,5, o T menor que o 11,5, porque aqui é 12, quer dizer, do 11 pulo por 12, mas o T é menor, né? Então, inteiro. Então só pode ser esses carinhas aqui. Bom, só por que eu fiz isso? Para mostrar a vocês aqui que a solução, né, se ele perguntasse assim, de quantas maneiras, né, é possível ter pessoas nessa sessão, né,
de modo que obedecesse essa questão dele aqui, né? R$8, entrada inteira e meia. Então essas são as possíveis maneiras. Você tem bastaria para cada situação você botar o T-1, T0, T1, T2, T3, T4, T igual a 5, T6, T7, T8, T9, T10, T11. Aí você ia encontrar aqui, ó, nesse caso, ou aqui, como você queira, quando você substituir esses três aqui, você vai encontrar número de pessoas inteira e número de pessoas meia. Então, quando você entra aqui com T, para cada inteiro desse, até aqui, tá certo? Então você vai ter, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui uma situação aqui, eu vou pegar o T3, tá? Só para que você observe, olha, se o T for 3, o que acontece na nossa questão entre todas essas? O meu X vai ser 5 mais 15, quer dizer, eu tenho 20 pessoas pagando inteira, e o meu Y seria 92 menos 3 vezes 8, 24. Então eu tenho 12 tirar 4, 8, 8 tirar 2, 6. Certo? Então eu teria 68 pessoas pagando, 12 tirar 4 dá 8, 8 tirar 2, 6, 68 pagando meia. Se você fizer as contas, né, 8 vezes essas 20 pessoas, mais os 5 vezes os 68, e isso tem que dar 500. Então vamos ver, 8 vezes 20, 160, mais 5 vezes 68, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 6, 30, 340, somando 0, 6 e 4, 10, 3 e 1, 4 e 1, 5, dando aqui os 500, certo? Mas será que, quer dizer, na realidade, entre um desses caras aqui, né, esse número de pessoas vai ser o menor. Qual é a quantidade de pessoas que eu tenho aqui, ó, o número de pessoas? Se eu somar o 8 com 0, o 6 com 2, 88 pessoas no cinema. Eu tenho 88 pessoas. Certo? Quer dizer, eu tenho 88 pessoas. Uma coisa que... Bom, depois eu vou fazer um comentário aqui que eu estou observando, que eu coloquei aqui, mas eu vou colocar no final, tá? Que já está aqui brincando um pouco, eu faço esse comentário aqui. Quer dizer, 88 pessoas. Ele quer que seja o mínimo de pessoas, tá? Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o T igual a menos 1 e vou testar. Tá? Se o T for menos 1, o meu X, que está aqui, ó, vai ser 5 mais 5 vezes o menos 1. 5 vezes o menos 1, estou botando aqui, ó, 5 mais 5 vezes o menos 1, para dar o X. Então, você vai ter 5 vezes menos 1 menos 5, mais 5 dá 0. Então, significa que não vai ninguém pagar inteiro. Agora, vamos ver o meia. Meia, você vai ter o Y 92
menos 8 vezes o 5. Aí você tem 92 menos 5 vezes 8, 92 menos 40. 8 vezes. Não, 92 vezes 8 vezes o menos 1, perdão, gente. Vezes o menos 1 aqui, ó. Vezes o menos 1. Né? 92 menos 8 vezes o menos 1. Então, 92 menos 8. Esse é o y. 92 menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. 8 vezes menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. E aí o que eu tenho? 100. 100 aqui, que seria essa quantidade. Então, quando eu coloco 100 mais 0, nessa situação, eu tenho 100 pessoas. 100 pessoas. Quer dizer, quando eu faço exatamente aqui, ó, aqui, ó, 8 vezes 0, né? Observa a equação. 8 vezes 0 mais 5 vezes 100, eu vou ter R$500. Então, a quantidade máxima de pessoas, né, que vai ocupar aqui é 100. Que seria todos pagando meia. Né? Então, o cinema vai encher. Vamos dizer que o cinema tivesse 100 lugares, né, ocupados, 100 lugares. O que eu quero colocar aqui é que talvez isso aqui, ó, talvez não tenha sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: pode ser um cinema com muitas cadeiras, mas que ele, naquele dia, houve uma arrecadação de R$500, por exemplo. E a arrecadação vai ser de R$500, e aí, qual é a possibilidade, né, de, por exemplo, para ser R$500, você ter uma quantidade máxima ali de pessoas, que dê R$500, 100 pessoas. Agora, e uma quantidade mínima de pessoas. Então, eu vou aqui, veja, ó, quando aqui foi 100, quando eu testei o t igual a 3, não foi aqui, ó, veja que ele foi reduzindo, ó, caiu para 88. Então, que você observe, conforme você caminha para cá, o número de pessoas vai diminuindo. Né? Quando t é menos 1 deu 100, quando t é igual a 3 já tinha feito 88. Então, vamos ver agora quando t for 11, que seria o máximo. Então, você vai ter x igual, na mesma equação, 5 mais 5 vezes 11. 5 mais 5 vezes 11, que dá 55 mais 5, 60. E o y é 92 menos 8 vezes 11, que dá 92 menos 88, 12 tirar 8 dá 4. Né? Então você tem 4 pessoas aqui pagando meia. Então veja que o número de pessoas, 60 pagam inteiros e 4 pagam meia, para dar os R$500. Então você deu aqui 64 pessoas. Então a quantidade mínima de pessoas,
que pode estar no cinema, né, dentro dessa situação, é de 64 pessoas. Entendendo que nessa situação 60 pessoas vão pagar uma inteira, paga o valor inteiro, e 4 pagarão valores meia. E você tem aqui o valor mínimo. Se você quiser testar, né, apenas como curiosidade, se você pegar o 8, multiplicar por 60, mais o 5 vezes o 4, que são os valores de meia, você vai ter 8 vezes 6, 480, mais 5 vezes 4, 20, e aí você tem exatamente o valor de R$500. Então, gente, está aí, certo? Um probleminha de aplicação de equações diofantinas. Obrigado e até mais.